possa abençoar a vida desses irmãos que precisam de saúde, em nome de Jesus. Nós temos falado a respeito dos bloqueios que acontecem na nossa vida, na nossa alma. Nós temos aprendido que o nosso espírito, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito é o que mesmo? O que ele é? Recriado. O nosso espírito, ele nasce de novo. Então morre o velho homem e nasce... É a máscara, né, irmãos? É a máscara. Mas faz uma forcinha aí. Morre o velho e nasce... Aí, tá vendo? Tem que forçar um pouquinho. Porém, a nossa alma, ela não nasce de novo. A nossa alma, ela precisa ser o quê? Transformada. E o que é ser transformado? Transformado é ser mudado. Amém? É ser reformado. E a nossa alma, ela é o centro das nossas emoções. Na verdade, a nossa alma, ela é as nossas emoções, os nossos sentimentos. O nosso espírito é a nossa consciência. Nos leva para ter uma vida com Deus, uma vida consciente. Aquilo que distingue o que é certo e o que é errado. Tudo isso é o nosso espírito. Mas a nossa alma está ligada aos nossos desejos. A nossa alma está ligada às nossas vontades. A nossa alma é aquela que fica falando assim, come mais porque é gostoso. É a alma. A alma fala assim, não, fica pensando naquela ofensa que essa pessoa te fez, porque é gostoso sentir essa dorzinha. Fica pensando. Fica sentindo vingança no seu coração, desejo de vingança, porque é gostoso. Essa é a nossa alma. A nossa alma é aquela que você põe a cabeça no travesseiro durante a noite e aí ela fica mostrando todos os seus pecados. Tem gente que pensa que é o Espírito Santo, mas não é, é a alma. Ela fica mostrando todos os seus erros. Ela fica fazendo uma análise sua. O quanto que você é imperfeito. Essa é a alma. A alma é aquela que cuida da sua vontade. Que fala assim, não semeie não. Para que você vai transbordar na vida da pessoa, de alguém? A pessoa que se lasque. Ela que se dane. Cuida da sua vida só. Não precisa abençoar a vida de ninguém. Se alguém quiser fazer alguma coisa para você, receba. Tire até o último, aproveite até o último momento de todas as pessoas. Porque você não tem nada, você precisa receber. Essa é a alma. É a alma. Agora, o espírito, o que é o espírito? O espírito é aquela parte consciente nossa. Aquele senso de justiça que é universal. Você sabe que existem coisas que são universais. Existem princípios que são universais. Por exemplo, roubar. Roubar é aprovado por alguma civilização no mundo? Não. Tem civilização que aprova a poligamia, né? Ser casado com mais de uma pessoa. Mas roubar não, porque é um princípio. E sempre porque também é um princípio criado por Deus. Esse princípio, ele é balanceado pelo seu espírito. Agora, você está com Deus, mas a sua alma precisa ser transformada. Porque na nossa alma, muitas vezes, existem bloqueios que estão lá, que não permitem que nós venhamos avançar. E todos nós temos bloqueios. A maioria deles colocados quando éramos crianças. A maioria dos nossos bloqueios. E bloqueios são o quê? Bloqueios é aquela coisa que você vai fazer algo e você se paralisa porque você não consegue desenvolver aquilo que está proposto.
Então, algumas pessoas não conseguem lidar com o dinheiro, por exemplo. Quando ela vê que começa ela ganhar dinheiro, logo ela tem medo de gastar. Por quê? Porque quando ela era criança, ela passou por escassez financeira. Ela passou fome, teve dificuldade. Então, ela tem um bloqueio com o dinheiro. Às vezes ela quebrou a cara, fez um negócio quando era muito jovem, ficou com traumas de montar negócio, com trauma de casar, com trauma de se relacionar com alguém. Generaliza. Tem pessoas que têm bloqueios, por exemplo, com igreja. Porque a pessoa viveu um tempo e ali ela foi magoada, foi ferida, e ela possui um bloqueio na sua alma, e todas as vezes que ela procura se envolver, ela não consegue se envolver porque tem um bloqueio. Existem bloqueios, mas a palavra de Deus diz em Romanos 8:26, que da mesma forma o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Está lá. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quem que vai trabalhar na sua alma agora? O Espírito Santo. Quem vai trabalhar na sua alma agora? O Espírito Santo. Então você nasceu de novo, você deixou o pecado, você pecava, você errava, você cometia erros, agora você deixou esses pecados, você deixou, mas existe uma falha de caráter ainda dentro de você. E ainda essa falha de caráter faz com que você, por exemplo, se envolva com pornografia. Você tem uma tendência a se envolver com pornografia. E às vezes você não consegue vencer. Porém, o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. E ele vai mostrar para você aonde que a pornografia entrou na sua vida. Quando você entende que não é um defeito seu, quando você entende que não é uma falha sua, mas foi algo que foi colocado ali, então você vai transpor pelo Espírito Santo, você vai destravar a sua vida. E o que mais tem são pessoas travadas, muitas vezes dentro da igreja, travadas. Por quê? Porque o seu espírito foi recriado, está salvo, mas está cheio de coisa para Deus trabalhar na vida dela, e que ainda não está sendo, o quê? Trabalhado, não está sendo ajudado, são fraquezas. Lá em João capítulo 8, versículo 36, fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente o quê? Sereis livres. Você pode dizer isso comigo? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. Mas por que, pastor, Deus não me liberta de uma vez? Ele recria o seu espírito quando você aceita Ele. Mas a sua alma, a cada dia, Ele vai trabalhar para que você seja verdadeiramente livre. O que significa ali verdadeiramente? Significa totalmente. Totalmente livre. Então nós citamos alguns bloqueios na semana passada, mas eu quero bater em cima hoje, e depois eu vou trazer mais a sua memória, como que se estabelece coisas na nossa vida que nos paralisa, que não deixa a gente avançar. Como? E a principal coisa que o diabo faz, que coloca na nossa vida para que nós não avancemos, são crenças. Diga crenças. Quem sabe o que é crença aqui? Diga aí para nós. Quem sabe o que é crença? Em crer em alguma coisa. Uma religião, o que mais? Em outros deuses. Crença, irmãos, é tudo aquilo que você acredita de tal forma que você molda a sua vida por aquilo. É uma verdade sua particular que você crê de tal maneira que você leva a sua vida através
daquilo que você acredita. Aí você fala assim: não, eu acredito na palavra de Deus, amém. Mas o problema não é esse. O problema é que você também acredita em experiências. Então, às vezes, você teve uma experiência negativa na sua vida. E essa experiência negativa na sua vida faz com que quando você cruze no seu caminho uma oportunidade de viver novamente aquilo que você viveu e deu errado, você faz com que você trave. Mesmo você crendo em Deus. Você crê. Mas a experiência que você teve com Deus não foi ainda tão suficiente, maior do que aquela experiência que você viveu e que travou você. É por isso que nós precisamos transbordar, porque o transbordar é uma experiência extraordinária para a nossa vida. Quando você está vazio, é uma coisa. Quando você está cheio, é outra. Mas quando você transborda, é outra coisa ainda. Quem está entendendo? Amém? Quando você transborda de alegria, a sua alegria contagia as outras pessoas. Quando você está cheio de alegre, quando você está alegre, cheio de você está feliz apenas para você. Mas quando você transborda, você contagia as outras pessoas. Mas aí que está. Aonde está o bloqueio? Está justamente no momento que você vai transbordar. Então você vai até certo ponto com a família, com os amigos, com a igreja financeiramente. Você vai até certo ponto na fé. Você vai até certo ponto. Mas quando chega lá na boca para transbordar, existe um bloqueio que não deixa você transbordar. Então a tendência é o quê? Esvaziar. Pode ser a maior lagoa, o maior buraco, e você chega lá e coloca a água lá. Se não tiver uma fonte lá dentro daquele buraco, o que vai acontecer com a água que você coloca? Vai secar. Mas se houver uma fonte ali, a água vai estar sempre naquele nível. E de tempos em tempos, com chuvas e cheias, ela vai transbordar. E justamente o diabo, ele coloca ali experiências na vida, pecados que você acredita que não foram perdoados. Ele coloca ali coisas e são crenças. Para quê? Para que você não transborde, para que você não tenha uma nova experiência maior do que aquela experiência que você viveu no passado. Essa experiência ainda continua viva dentro de você. Se você não vive uma experiência com Deus maior do que a experiência que você teve no mundo, no pecado, nunca você vai desfrutar plenamente das coisas de Deus. Você vai viver para você, superficialmente, e vai faltar. Mas quando você tem uma experiência, você transborda e você toca a vida das outras pessoas. E é isso tudo que o diabo não quer. Ele quer que você fique fechado dentro de você. Então ele coloca travas. Travas. Então, todas as vezes que você quer avançar, pode ter certeza, tem uma trava ali. Eu falo para você assim: vamos fazer uma célula. Você tem um chamado para ser um líder de célula. Mas aí naquele momento que você se pensa fazendo uma célula, você tem medo, você sua frio e você pensa várias coisas. Eu não tenho tempo. O que é isso, irmãos? É uma trava. Eu não posso, eu não tenho condições. É uma trava. Quando Deus chegou para Moisés e falou assim: você vai libertar o povo. O que Moisés falou? Hã? Quem sou eu? Aí Deus falou assim para Moisés: você vai diante do faraó e vai falar com ele. O que Moisés falou? Quem?
Eu tenho a língua pesada, eu sou gago, na verdade, ele está falando para Deus assim, Senhor, eu tenho medo, falando para Deus, pensou, irmão, Deus aparecer para você e falar assim, eu vou te colocar na frente do presidente dos Estados Unidos, para você mudar a história do mundo. Aí você vira para Deus e fala assim, mas eu tenho vergonha de falar. Pois é, Moisés tinha algo ali, um bloqueio na vida dele, e Deus tratou isso. Você acha que Deus fez um milagre ali? Não. Deus falou assim, então vai lá e Arão, seu irmão, vai falar por você. Eu falo com você e você fala com Arão e Arão fala com Faraó. Mas por que Deus não fez um milagre ali? Da mesma forma, irmãos, nós precisamos ser tratados na nossa alma. Por exemplo, aquele homem no poço de Betesda, que estava ali, né? João 5,4. Ele tinha, o que foi, André? Pifou? Apagou? Não liga nem a pau? Ah, tá ligando. João 5,4. Nós falamos de um tanque de Betesda na semana passada. E diz assim, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Isso é o texto falando a respeito do tanque, do que acontecia lá. Então, João está escrevendo, olha, quando a água se movimenta, algum enfermo que tiver aqui vai descer ali e vai ser curado. E Jesus, então, chegando no meio daquele tanque, com uma multidão ali de pessoas enfermas, alguns com as mãos ressecadas, outros paralíticos, outros com todo quanto é tipo de enfermidade, porque deveria ter muita coisa, mais do que hoje, né? Porque hoje tem cura para muita coisa. Mas naquele tempo, então, era muita gente ali. Mas Jesus chegou para um homem, só para um, não chegou para os outros. E aquele homem tinha algo em comum com todos os outros doentes. Em comum. Que era o quê? Eles acreditavam que a única esperança para eles era aquela água se movimentando. Isso é uma crença. Amém, irmãos? Ele cria naquilo. Aquilo era uma verdade para a vida dele. O que é uma verdade para a sua vida? Você percebe que existem áreas na sua vida que não prosperam. E Deus quer que prospere. Ele quer que prospere para que transborde, para que toque a vida de outras pessoas. Presta atenção, irmãos. A igreja de Cristo é para transbordar. Se a nossa alegria não transborda para tocar a vida de outras pessoas, se o nosso dinheiro não transborda para tocar a vida de outras pessoas, se a nossa vida não transborda para tocar a vida de outras pessoas, nós estamos vivendo uma vida a menos do que Deus tem para nós. A sua vida é para tocar a vida das outras pessoas. Mas no momento que eu falo isso, tem gente que pensa assim, eu não posso fazer isso. E se eu não posso, é uma crença. Amém? Aí eu pergunto para você, por que você não pode? E dentro de você, talvez você fale assim, eu não posso porque eu ainda tenho alguns pecados que não estão resolvidos. Eu não posso porque existem coisas que eu não me sinto qualificado. Eu não posso por várias coisas. Tudo isso são crenças. Coisas que você acredita, que não significam que são verdades, porque alguém falou para você, alguém contou para você, alguém disse para você, e você tomou isso para a sua vida, como aquele homem tinha tomado isso para a vida dele. O que ele acreditava, irmãos? Que apenas quando as águas se movessem, ele podia ser curado. Não só ele, mas todos que estavam ali acreditavam nisso, criam nisso, tinham isso em comum. A mesma crença. E essa crença fez com que aquele homem não aceitasse a vida dele da forma que ele vivia,
E ele poderia viver uma vida. Mas ele, mesmo um paralítico, ele poderia viver uma vida. Mas ele decidiu não viver essa vida. Ele decidiu ficar 38 anos na beira daquele poço, acreditando em algo que ele nunca poderia receber. Por que ele nunca poderia receber? Porque não era verdade. Por isso que Jesus estava lá. Para mostrar que aquilo era uma mentira. Estranhamente, Jesus só curou esse homem lá. Não sei porquê. Talvez só porque ele tivesse fé para isso. Mas quando Jesus chegou para ele, olha que interessante. Ele disse assim, Senhor, ele disse assim para ele, você quer ser curado? E o enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então ele tinha duas crenças. Ele tinha a primeira crença, que ele só seria curado se ele entrasse na água. Sabe essas coisas que a gente tem na nossa cabeça? Eu só vou... As pessoas chamam isso de fé, mas é uma fé negativa. Porque não é uma fé na palavra, mas é uma fé numa coisa que ela acredita. Não, eu acredito que isso só vai acontecer na minha vida e vive batendo naquilo, insistindo naquilo, como esse homem. Só que ele tinha uma outra crença, que ele precisava de ajuda das pessoas. Porque, veja bem, ele não conseguia andar. Mas aquele que tinha a mão mirrada, ia na frente dele. O que era cego, ia na frente dele. O que era surdo, ia na frente dele. Os outros iam na frente dele. Ele ficava para trás. E essa crença segurava ele lá. Assim como algumas crenças seguram a gente. E eu quero dizer algo para você. Duvide daquilo que você pensa. E cuidado com aquilo que você acredite. Porque se não estiver baseado na palavra de Deus, é uma furada para a sua vida. Cuidado com aquilo que o seu pai te ensinou, que a tua mãe te ensinou. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Honrar. Honrar é diferente de você pegar uma palavra dele e colocar como uma verdade para a sua vida. Chega um ponto na sua vida que você precisa filtrar. E chega um ponto na sua vida que você precisa ver o que foi falado, o que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, que as pessoas fizeram para você. Chega um ponto que você precisa filtrar. Nem tudo isso é verdade para você. A verdade só é verdade se ela te liberta. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Toda crença, você vive por ela. Presta atenção nisso que eu estou falando para você. Tudo que você acredita, você vive por aquilo que você acredita. Mas nem sempre o que você acredita te liberta. Pelo contrário, te aprisiona, te limita. Faz com que você não saia do lugar. Faz com que você patine. E às vezes você não usa a cabeça, você não destrava. Tem gente que não destrava. Tem pessoas, irmãos, que eu vou falar uma coisa para você. Tem pessoas que a nossa natureza como homem pensa até em desistir de dar uma palavra. Mas nós insistimos, por quê? Porque tem pessoa que é tão travada, irmão, tão travada que ela acha que é destravada, de tão travada que ela é. A cabeça dela é tão fechada, é tão travada, é tão ali, religiosa, que você fala assim, como que eu vou falar isso? Eu vou afrontar, e é verdade, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você, tem alguns irmãos, que quando a gente dá uma palavra, a pessoa se sente afrontada. Por quê? Porque vai falar que aquilo que a pessoa está vivendo, aquela verdade que ela está vivendo é uma mentira. Tem gente que não aceita. Tem gente que prefere eu fico nervoso. Está amarrado. É que se eu pudesse, irmãos, assim, eu fazia assim, ó. Se eu pudesse. Deus pode e não faz. Você vê como ele é? Deus pode e não faz. Porque Ele nos deu a capacidade de nós decidirmos. E hoje você tem a capacidade de você observar o que eu estou falando.
Jesus chegou para aquele homem e disse assim: mas você não quer ser são? Você não quer ser curado? Mas ele disse: eu não posso, porque ninguém me ajuda. O que é isso, irmãos? Uma crença. Diga: eu devo ter cuidado com tudo aquilo que eu acredito. Eu fiz umas anotações aqui, eu vou falar para você, olha, alguns exemplos de crenças. Ninguém me ajuda, por isso eu não consigo. Na verdade, essa pessoa ela é dependente. Por isso que ela fala isso. Outra crença: minhas deficiências me impedem. Na verdade, não é que as deficiências dela impedem ela. Na verdade, ela tem autopiedade. Ela tem dó de si mesma. Não quero me expor. Na verdade, ela está preocupada com a autoimagem dela. Quando uma pessoa fala assim: eu não quero me expor, sabe que ela está preocupada com o que as pessoas vão pensar dela? É uma trava. O que as pessoas vão pensar de mim? A minha autoimagem. Uma outra é aqui: não tenho tempo para nada. Ou seja, é procrastinação. Quem sabe o que é esse palavrão? Procrastinar. É mais difícil do que a palavra que eu gaguejei aqui, né? Aqui agora eu me acalmei. Procrastinar, alguém sabe? Ninguém. Deixar para amanhã. Sabe? Procrastinar isso. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. O ano que vem. Porque esse ano eu vou fazer isso, mas o ano que vem eu vou fazer outra coisa. Esse ano aqui, porque depois que eu fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí você percebe que o tempo vai passando e você nunca fez e a sua alma fica te acusando. Você nunca faz aquilo que você propõe. O que é isso? Procrastinação. Aí a tua alma muda, ela te dá uma desculpa para você viver bem. Aí a desculpa dela qual que é? Fala que você não tem tempo. Vocês estão entendendo, irmãos? O que eu estou falando? A sua alma fala assim para você: fala que você não tem tempo, mas na verdade é uma trava que está na sua vida, porque tudo você deixa para depois. Então, para você não se sentir culpado, você fala assim, você fala com você mesmo assim: eu vou falar que eu não tenho tempo. Mas é engraçado que tempo para outras coisas você tem. Só que para isso você não tem tempo. Ou joga os problemas em cima das outras pessoas. A gente tem essa mania de jogar problema em cima de família, que a gente tem responsabilidade. Família é uma bênção, irmãos. Família não te impede em nada, não te segura em nada. Amém? Nada. Está lá a mãe do André, 91 anos, que alegria que eu vejo ele trazer a mãe dele para a igreja. É que minha mãe eu preciso puxar, pegar pela orelha. Fiz até um vídeo com a irmã Rita, né? Falando para ela vir também. Ela já tomou as 2 vacinas? Né? Eu já vou dar a terceira nela já. Eu vou dar a terceira vacina nela. Então, irmãos, são coisas que acontecem. Por exemplo, não estou pronto. Na verdade, essa palavra não estou pronto, por trás está um medo. Não é que ela não está pronta. Na verdade, ela tem medo do quê? De errar. Não vou conseguir alcançar. É verdade. São coisas que você não fala para as outras pessoas, mas você pensa dentro de você. Por que você pensa assim? Não vou me propor a fazer isso porque eu não vou conseguir fazer. Sabe por quê? Porque você tem medo de se frustrar. Então a sua alma, ela conta uma mentira para você, e você sabe que é mentira. Aí você gosta de repetir isso para proteger você de ter uma experiência negativa. Quem está entendendo? Tudo isso são travas, irmãos. Todos nós passamos por isso. E eu digo algo para você: tudo que você se propõe a fazer, existe uma trava ali tentando te impedir. É por isso que você precisa de quem? Do Espírito Santo, que ajuda as suas fraquezas. Marcos 9, 23 diz assim: Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Então, o que nós estávamos falando? Nós não podemos
nos conformar com a escassez, irmãos. Não podemos nos conformar com aquilo que não prospera. Então, os bloqueios da nossa vida nos impedem de prosperar. Mas tudo que Deus faz, tudo que Deus faz, prospera. Quando Deus criou o homem e a mulher, falou o que para eles? Vocês têm que se dar bem, não briga. Foi isso que falou? Olha, trabalha bastante. É o seguinte, vocês precisam trabalhar. Você vai cuidar, Eva, da parte de cereal. E Adão vai cuidar da parte dos animais. E aí vocês têm que construir barracas para guardar o alimento, porque vai que vocês precisam. Foi isso que Deus falou para Adão e Eva? O que Deus falou para Adão e Eva? Multiplique, fala. Crescei e multiplicai, enchei toda a terra. E você vê que nós não demos conta ainda. Enchei toda a terra. Prosperidade, irmãos. Deus fez só uma espécie de peixe? Não. Por que tem branco, amarelo, preto, japonês, careca, cabeludo? Por que, irmãos? Por quê? Porque Deus fez todas as coisas em abundância, em prosperidade. Não há escassez. Então por que nós nos conformamos com a escassez? Fala para mim, por quê? Nós não podemos nos conformar com a escassez, com a falta. O Senhor está sobre a nossa vida para nos prosperar e para romper em nós tudo aquilo que faz com que a gente tenha uma vida só para a gente. Só para a gente. Deus nos chama de mesquinhos quando nós temos uma vida só para a gente. E não é culpa sua, literalmente, o porquê você está travado. Mas só será sua culpa se você não aceitar ser destravado. Até hoje, você não tinha recebido essa palavra. Hoje você recebe. Você não está aqui para viver a sua vida. Você está aqui, veja bem, você não entregou a sua vida para Jesus? Pensa comigo, vamos usar o raciocínio, vamos lá. Vamos usar a cabeça. Vamos usar a cabeça. Você não entregou a sua vida para Jesus? Não é bonito isso? Não é poético? Sim ou não? É lindo, né? Entreguei a minha vida para Jesus. É lindo, é poético. Agora, o que você acha que Deus vai fazer com a sua vida? O que você acha que Deus vai fazer com a sua vida? É isso que nós temos que pensar, irmãos. Porque todas as vezes que você fala assim, é isso que eu vou fazer da minha vida, é um bloqueio que está aí, que te impede de viver o melhor de Deus, aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Eu gaguejando de novo. Aquilo que é para fazer na sua vida. Você não tem mais domínio na sua vida. Não é para ter. Porque você entregou. Se você entregou, você não pode mais viver por si, mas você tem que viver por Ele. Mas por que nós não conseguimos viver por Ele e queremos fazer do nosso jeito e rodar, e rodar, e rodar? É a síndrome do cachorro que fica rodando atrás do próprio rabo. Por quê? Porque nós não aceitamos muitas vezes ser destravados da nossa vida. Achamos que está tudo bem, está tudo normal, vamos vivendo assim. Mas Deus quer te usar poderosamente para transbordar, para impactar, para mudar, para fazer a diferença nesse mundo. Você é o sal da terra e a luz do mundo. Você precisa transbordar, porque não se coloca a luz debaixo da cama. Não se coloca uma cidade edificada debaixo do monte. Você tem que brilhar. Só que o diabo não quer que você brilhe. Deus vai quebrar as crenças que nos impedem de crescer. Pela ação do Espírito Santo, quem crê. E Jesus, João 5,6, ligou o trem aí? João 5,6. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes:
queres ficar são? Por que vocês acham que Jesus perguntou isso, irmãos? Presta atenção, o cara estava lá 38 anos, na beira do poço, paralítico, todo mundo descia lá, ele não descia, né? Ele se esfregava, vai saber como é que ele estava, moribundo. E Jesus chegou para ele e perguntou: quer ficação? Não é uma pergunta idiota? Pensa. Por que Jesus perguntou isso? Por que, irmãos? Quem pode dizer? Por que Jesus perguntou para um homem que estava ali paralítico há 38 anos? Jesus queria curar. Quem mais pode falar? Queria mostrar uma nova crença. O que mais? Ai, pastor, eu tenho medo de falar, porque se eu falar e estiver errado. Se estiver errado, irmãos, eu só vou repetir e vou perguntar para o outro. E quem está certo, ninguém sabe. Aí eu vou falar assim, está todo mundo certo, mas então eu quero dizer para você. Quem mais? Vença isso, rompa isso em nome de Jesus. Essa crença que te limita. Por que Jesus perguntou para ele? Para ver se ele tinha fé. Por ele ter esperado tanto tempo. Irmãos, Jesus perguntou para ele. Algo Jesus queria fazer ali. A resposta dele qual foi? A crença. Jesus queria ver o que ele acreditava. Ele respondeu: olha, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, eu nunca sou curado. Jesus, era isso que estava no coração dele. Jesus perguntou para ele e ele falou justamente na sinceridade do seu coração. Jesus queria curá-lo, é claro que queria curá-lo. Jesus viu fé nele, já não viu fé nos outros que estavam lá. Jesus viu algo nele, que nos outros Jesus não fez, não fala ali que Jesus curou os outros. Mas aquela pergunta, destravou. Aquela pergunta fez ele abrir o coração. Fez ele ser sincero. É o que ele estava sentindo. É tudo que Deus quer de nós, irmãos. O que ele quer? Sinceridade diante de Deus. Porque até quando a gente vai orar, a gente maqueia as nossas orações. Muitas vezes nós vamos orar, estamos orando uma coisa pensando outra, mas Ele é aquele que sonda os pensamentos. Ele quer realmente aquilo que está dentro de nós, porque quando você fala aquilo que está dentro de você, Deus não te despreza. Ele vai tratar da sua vida, amém? Ele vai tratar da sua alma. Agora é necessário que ter uma mudança de pensamento. Eu tenho falado a respeito de metanoia, sempre que eu falo dessa palavra. O que significa mesmo a palavra metanoia? Mudança de pensamento, mudança de mente. Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Qual que é o padrão desse mundo, irmãos? São as crenças. O padrão do mundo para aquele homem qual que era? Aquela crença. Não se amoldem aos padrões desse mundo. Mas fala assim, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Ou seja, não se amolde naquilo que a sua cabeça acredita firmemente. Não se amolde naquilo que os seus pais contaram, na experiência que você teve de frustração, nos apelidos que te colocaram.
nos erros que você cometeu. Não se amolde nisso. Não viva a sua vida para isso. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. O que é a renovação? É você trocar aquilo que você acredita. Você trocar a sua crença. Aquele homem trocou a crença dele na hora, no ato. Naquele momento ele mudou de crença, porque ele só acreditava que era aquele poço, que era aquela situação, que era aquela água. Mas quando Jesus pegou e falou para ele assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. A Bíblia diz que logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. Algo novo foi falado para ele. Ele ficou são no momento que ele recebeu a palavra. Não há ninguém que faça por você. Não há ninguém que te ajude nessa mediocridade. Você sempre espera que alguém ajude você a conquistar alguma coisa. Como aquele homem ajudava. Mas quando Jesus chegou para ele e falou assim: fique são, fique curado. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele ficou são na hora. Porque ele desejava no fundo do seu coração. Ele passou a crer em algo novo. Como que você vai desfazer uma crença que te segura, que te amarra na sua vida? Como? Quando você crê em algo, pelo amor de Deus. Quando você crê em algo novo. Daqui para frente, irmãos. Talvez eu vou falar algumas coisas para você que você se sente incomodado. Porque não tem como não se sentir incomodado. Quando a gente recebe palavras que nos mantêm no estado que nós estamos, nós gostamos, porque ninguém gosta de ser tirado do lugar. Mas eu quero dizer algo importante para você. O transbordo de Deus vem sobre a sua vida. Mas vem baseado em uma transformação da sua mente. Você já parou para pensar que talvez você está pensando e crendo e vivendo da maneira errada? Porque você não está crendo 100% naquilo que está escrito na palavra de Deus, mas talvez você está crendo na experiência que você viveu. Hoje Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Quando aquele homem abriu seu coração e foi sincero, ele teve uma experiência com Jesus. Você pode abrir o seu coração e ser sincero. O Espírito Santo vai tratar as suas fraquezas. Agora a prova disso qual que é? Você precisa se movimentar. Se aquele homem recebesse aquela palavra e não fizesse o teste, é porque ele não tinha crido. Jesus sabia que ele ia crer e que os outros não iam. Nem todos eram curados, apenas aqueles que criam. Então o Senhor deu uma palavra para aquele homem, porque ele sabia que ele ia acreditar naquela palavra. E você sabe por que você está recebendo essa palavra? Porque Deus sabe que você crê nessa palavra. E por isso que você está recebendo essa palavra. Agora, você precisa se movimentar, como aquele homem se movimentou. Ele levantou, pegou a cama e andou. Quando você destrava a sua mente, você começa a fazer coisas que você não fazia. Você começa a parar de falar besteira. Irmãos, eu escuto tanta besteira de vocês e de outras pessoas, que chega a doer o ouvido. Porque a gente ensina. Não fala que não pode. Não fala que você não tem condições. Não fala que você não tem tempo. Não fala essas coisas, irmão. E aí a pessoa fala para mim.
Não fala que tem, não fala que... Aí a pessoa fala. Por que ela fala? Por que ela fala? Porque ela tem uma crença, porque ela acredita. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, pelo amor de Deus, presta atenção. Mesmo que você acredite, não fale. Porque quando você fala, transborda. Eita. Diga assim, quando eu falo, transborda. Então não fale. Pensa antes de falar. Porque o Senhor quer fazer que a sua vida transborde em graça para Ele. E multiplique. E seja abençoado. Não tem problema que você sente incapaz e você sente coisas que te seguram. Não tem problema que você sente tudo isso. Mas só fale isso para Jesus. Só fale das suas injustiças, das suas coisas para Jesus. Porque Ele em todo tempo quer renovar a sua mente. Renove a sua mente. Renove aquilo que você crê. Avalie a sua vida. E faça a seguinte pergunta: eu estou vazio? Eu estou enchendo? Eu estou cheio? Ou eu estou transbordando? Faça essa pergunta para você. Eu decidi essa semana transbordar. Teve dias desse ano que eu me senti vazio. Do ano passado. Teve dias também que eu me senti pela metade. Teve dias que eu me senti cheio. Mas Deus tem falado comigo esses dias. A vontade dEle é que nós transbordemos. Transbordemos. E não pode, nós não podemos. Imagine que uma caixa d'água, nós vamos encerrar agora. Fica de pé em nome de Jesus. Imagine uma caixa d'água, irmãos. Quando você usa a água da caixa, ela enche de novo, sim ou não? Ela enche de novo. Mas quando ela vai transbordar, o que existe que não deixa ela transbordar? A boia. Ela enche, a boia então trava a entrada e não entra mais água. Amém? A pergunta é: você está ligado na fonte? Sim ou não? A caixa d'água está ligada na fonte. Agora, o que vai sair da sua vida? A boia. Porque se até caixa d'água transborda, irmãos, você também vai transbordar em nome de Jesus. Tira essa boia de dentro de você. Pergunte para Deus: Senhor, como eu posso viver? Porque eu entreguei minha vida para Ti. É essa vida que o Senhor quer para mim? Quem entregou sua vida para Jesus aqui? Levanta a mão. Verdade? Agora, fica a mão levantada assim. Pensa o seguinte: é essa vida que Deus quer que você vive? Pensa. Pode baixar a mão. É essa vida que Deus quer que você vive? Deus quer algo mais e que não depende de nós, só depende dEle. E Ele vai fazer. Mas a gente tem que tirar a boia. A boia. Porque se até caixa d'água transborda, você vai transbordar também. Amém? Diga assim comigo: se até caixa d'água transborda, eu vou transbordar também. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo, que a Tua palavra transborde no nosso coração agora. E que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que haja um transbordo de graça na nossa vida. Que haja um impacto na nossa vida. Que haja uma quebra de crenças, que são essas boias. Que nós possamos viver a vida que o Senhor tem para nós. Uma vida que vai impactar a vida de outras pessoas. Diga assim comigo: eu quero viver uma vida sem trava. E só o Senhor, Espírito Santo, pode ajudar as minhas fraquezas. Só o Senhor pode me destravar para que eu possa viver tudo o que eu preciso. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu confirmo nesse momento que eu entreguei a minha vida para Ti. E agora eu te pergunto:
É isso que o Senhor vai fazer com a minha vida? É isso mesmo? Eu estou aqui, Senhor, para o Senhor me usar. Eu recebo essa palavra. Eu estou conectado na fonte. Eu não tenho boia. Eu vou transbordar. Fala comigo. Trata as minhas fraquezas, porque eu vou romper em nome de Jesus. Amém? Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor. Deus abençoe sua vida. Procure uma célula, tá, irmãos? Vamos ficar firme na célula essa semana. Deus abençoe.